Estamos começando o nosso podcast da fisioterapia, o nosso Fisiocast. E o convidado de hoje é o fisioterapeuta Gilberto Moreira da Silva Júnior, formado aqui na Unigama. É isso aí. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Max, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você, tá? Participando do Fisiocast, abrindo, né, essa temporada de podcast, poder estar contando um pouco da minha trajetória. É sempre bom estar aqui perto da faculdade onde me formei, onde fiz o meu ensino médio, então vai ser uma honra estar aqui poder cumprir mais essa etapa aí com vocês. A gente está começando uma temporada de entrevistas, bate-papos, onde a gente vai falar sobre trajetória e sobre a carreira profissional, né? O Gilberto, como ele bem disse, ele fez o seu ensino fundamental, médio e superior na Gama Souza. Eu cheguei na Gama Souza por volta eu já estava na 6ª série do ensino médio, né? E do ensino fundamental. E aí continuei na instituição. Aí no ensino médio eu aproveitei e fiz a parte do nível técnico. Fiz o médio técnico de enfermagem, né? E assim que me formei, continuei na instituição sem saber o que iria seguir, né? Qual carreira profissional seguir. Mas como comecei com a enfermagem, né? Nessa parte de atendimento na área da saúde, atendimento ao público, gostei da parte da enfermagem em si, no modo que abordava do atendimento, acolhimento, cuidar das pessoas. E aí foi nessa dúvida que eu fiquei, sigo direto na enfermagem ou sigo na parte de uma outra área da saúde que me fizesse, assim, ter uma felicidade profissional, né? E aí a minha dúvida era entre fisioterapia e a parte da educação física. Então, peraí, você começou como técnico de enfermagem? Como técnico de enfermagem. E aí você concluiu? Não, concluí técnico, me formei. Técnico, se formou e trabalhou? Não cheguei a trabalhar como técnico. Ah, tá. Você nem tirou o seu Corém? Nem tirei Corém. Só me formei, peguei o diploma. No início até eu brincava com a minha mãe, não vou me formar, porque já tinha assim pelo fato de eu estar sempre com as pessoas que jogavam bola e tal, comentarem da fisioterapia. Aí eu até brincava com a minha mãe, eu quero fisioterapia, não vou nem me formar não. Ela não, vai se formar no médio. Aí me formei, né? Na parte da enfermagem, aí não cheguei a tirar o Corém, peguei diploma, e aí depois já ingressei na faculdade da fisioterapia mesmo ali na Unigama. E o que fez você optar pela fisioterapia? Então, desde que eu entrei na enfermagem, foi o que eu te falei, eu gostei dessa parte, né, da área da saúde e de tratar das pessoas. E como eu já tinha essa parte, assim, sempre gostei de jogar bola, estar fazendo alguma atividade física, e sempre tive contato com essas pessoas que estavam sempre precisando de fisioterapia, na parte de reabilitação, aí eu já tinha isso em mente, assim, a fisioterapia, eu vou trabalhar é uma área da saúde que vai tratar de pessoas e vai estar junto com o esporte. Então, quando eu entrei na faculdade da fisioterapia na Unigama, eu não tinha essa visão que a fisioterapia era tão ampla. Para mim, a fisioterapia era só a parte ortopédica e trauma. Então, assim, eu não sabia que tinha as outras partes respiratórias, como uro, essas outras especialidades. Então, assim, eu entrei na fisioterapia justamente para isso. Eu vou entrar na fisioterapia para tratar de pessoas, tratar de lesões e tá sempre ali com o pessoal do esporte. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei mais para saber como era. Vou entrar para saber como é, se vou gostar ou não. Gostei, continuei, e quando veio aquele caminhão de matérias, de conteúdos, assim, eu tomei um baque, né? Eu falei, caramba, será que realmente é isso aqui que eu quero e tal? Porque, assim, a parte da anatomia, fisiologia, essas coisas assim a gente tem no início, né? Mas a parte mais prática, assim, de uma cinesioterapia, cinesiologia, a gente já tem mais pro final. Então eu fiquei naquela, será que não vai chegar essa parte nunca? Será que eu me enganei? Mas, assim, graças a Deus foi a escolha certa que eu tive. E aí, graças a Deus, eu consegui tocar a faculdade do jeito que eu queria, seguir os passos que eu já estava na minha mente, entendeu? Bacana. E consegui desempenhar bem esse trabalho aí durante a faculdade. Mas isso é uma situação que acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas acabam entrando para a faculdade e não conhecendo direito o curso que escolheu. Com certeza. E a própria fisioterapia, ela oferece uma infinidade de opções, sim. em áreas para se cursar, e você acabou escolhendo ir para a área da traumatortopedia e
fisioterapia desportiva, Isso aí. né? E foi a sua escolha. Uhum. E era algo que você gostaria de fazer mesmo antes de iniciar a faculdade, né? Isso, mesmo antes de iniciar a faculdade, foi o que eu te falei. Conforme eu iniciei a faculdade, eu não sabia que tinha essas outras especialidades, né? Mas o meu foco, o meu intuito já era isso. Trabalhar com esporte e trabalhar com trauma, entendeu? Na parte da ortopedia. Reabilitação, pós-operatório, parte de joelho, que eu gosto muito, LCA. Então, quando eu entrei, eu falei, eu já vou colocar minha cabeça já preparada para trabalhar só nessa área. Só que conforme você vê, acaba passando por outras matérias, às vezes você acaba se interessando e deixa esse sonho de quando tu entrou na faculdade de lado, né? Assim, tá conhecendo outras pessoas que entraram junto comigo para ortopedia e acabaram indo para respiratório, indo para CTI. Então você acaba desvencilhando um pouquinho de acordo com o que vai acontecendo na faculdade. Mas assim, eu, graças a Deus, desde que eu entrei, era isso que eu queria, me identifiquei com essa parte. Inclusive com as outras áreas, tive bastante dificuldade, né? Uhum. Porque eu não focava assim, eu não focava tanto assim. Tinha que estudar, porque tem que levar a sério as outras. Eu falo pro pessoal, às vezes me perguntam, eu preciso realmente saber as outras coisas? Não, cara, você tem que saber. Tem que saber tudo, mas assim, você vai focar na área que você vai trabalhar. Então, assim, eu foquei a minha faculdade toda na parte de ortopedia e na parte de desportiva e senti um pouco mais de dificuldade nas outras matérias pelo fato de eu não me interessar tanto, porque não era o que eu queria seguir o restante da minha vida fazendo. Mas sempre não desvencilhei, segui esse caminho aí e até hoje eu estou nessa área, não atuo em outra área sem ser a área desportiva e ortopedia, entendeu? Bacana, bem legal. E para você que pretende fazer algum curso superior, a Unigama, a antiga faculdade de Gama e Souza, que agora é Centro Universitário Gama e Souza, né? Ela atua desde 1998 com cursos de graduação. Hoje, são mais de 20 cursos de graduação que a gente tem aqui na Unigama que você pode escolher. Então, assim, quer saber um pouquinho mais sobre isso, sobre valores de mensalidade? A nossa recomendação é que você entre no site da Unigama, que é o www.gamaesouza.edu.br. Então, lá tem várias informações sobre cursos de graduação, ensino, como o próprio Gilberto disse, ensino médio, ensino fundamental e também cursos de pós-graduação presencial e cursos EAD. São diversas unidades, campos espalhados pelo Rio de Janeiro. Como a gente se transformou num centro universitário, então a gente teve uma ampliação de unidades. Então, assim, está atendendo grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Porque quando você começou, tinha só 2 unidades. Quando eu comecei era Bom Sucesso, Olaria e Barra. Bom Sucesso, Olaria e Barra. E a da Avenida Brasil e Bom Sucesso também. Só que a da Avenida Brasil eu acho que não tinha curso da área de saúde. Então, agora a gente já está com uma grande quantidade de cursos. Tem em Campo Grande, tem no Meia. Então tem vários campos. Mais informações... Rio de Janeiro todo, né? É só olhar lá no site que vocês vão saber um pouquinho mais aí sobre a Unigama. Beleza. Você se formou quando? Mas me formei em 2018. Então são 5 anos de formados de tudo já. Passa rápido, né? Eu tava até brincando, a gente passa muito rápido, né? Eu falei assim, cara, no outro dia eu olhei assim e falei, 5 de faculdade, eu falei, já tem 10 anos que eu entrei na faculdade. Ou seja, tem 10 anos que você, de alguma forma, você está envolvido com a fisioterapia. Desde do primeiro período, né, que eu te falei. E eu comecei a buscar os estágios, assim, bem no início mesmo. Eu ia de porta em porta batendo, posso dar uma olhada e tal. Aí na maioria das vezes eles falavam, não, você não pode estagiar, mas tu pode fazer um estágio de observação. Aí às vezes eu trabalhava, né, só que eu não trabalhava todo dia. E aí, o dia que eu não trabalhava, eu botava um jaleco e ficava lá, numa clínica perto lá de casa e ficava observando o pessoal. Então você deve ter visto muita coisa boa e ruim nesses estágios, né? Porque quando a gente fala de estágio extracurricular, que é um estágio de observação, né, que você faz antes de iniciar o estágio obrigatório, que hoje em dia o estágio obrigatório
ele inicia no 7º período. Então você faz estágio curricular no 7º, 8º, 9º e 10º período. Isso. Mas você fez estágio antes disso. Fiz antes disso. E valeu a pena? Mas valeu a pena, para mim valeu a pena. Porque assim, você já tem uma noção do que é a carreira profissional. Entendeu? Porque acontece, quando você vai para o campo de trabalho, você vê as coisas, como você falou, você vê as coisas certas e você vê as coisas erradas. Você aprende o que fazer, o que não fazer, você aprende como improvisar alguma coisa, como não improvisar. Porque assim, como eu fazia estágio em clínica, e essa clínica aceita plano de saúde, então a demanda era muito grande. Uhum. Então era coisa de 2 fisioterapeutas e alguns estagiários. Então ali você aprendia muita prática. Uhum. E a teoria você não via muito porque não dava tempo de você tirar uma dúvida, você perguntar certas coisas, então você estava ali propriamente só para trabalhar. E como na faculdade você, durante os primeiros períodos, você não vê assim, a prática de trabalho, você começa a participar do estágio a partir do 7º, né? Uhum. Do 7º período. Então eu ia para a faculdade, via a parte teórica toda, chegava ali e olhava e já tirava minhas próprias conclusões. Falava assim, pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui... já vi fazer de uma maneira, já vi fazer de outra maneira. Uhum. Então, assim, nesse local, ao todo eu fiquei coisa de 6 a 7 anos. Porque eu ficava lá observando, e aí depois eu comecei a participar do estágio. Que aí quando deu o período, né, eu peguei a liberação com a faculdade, fizeram a carta de estágio e eu comecei a estagiar. Então, quando eu comecei a estagiar, eu já tinha noção de muita coisa. Entendeu? Eu só comecei assim, a meter a mão mesmo. Mas os estágios que você fez foi tudo voltado para a área de traumatortopedia e desportiva? Todos os estágios. Todos eles? Todos os estágios. Você não procurou nenhuma outra área? Não procurei nenhuma outra área. O estágio que eu fiz sem ser de trauma e desportiva foi o obrigatório da faculdade. Mas assim, eu só procurei os estágios de ortopedia e desportiva mesmo. É porque o obrigatório da faculdade chega para o hospital. Hospital, CTI, essas Gostou? coisas assim. Não gostei muito, não. Assim, é bom porque a vivência é boa, você tem que saber, você tem que passar por isso, acho que você tem que passar, tem que levar a sério. Mas assim, não foi o que eu falei, não é aquilo que me faz feliz de eu acordar e falar assim, poxa, hoje eu vou para um CTI, mas tem gente que adora. Cada profissional tem o seu perfil, né? De uma maneira diferente, né? É aquilo que lhe agrada mais e tudo. E quando você se forma como fisioterapeuta generalista, você tem que passar por todas as áreas de atuação obrigatórias que o MEC estabelece. Sim. Até hoje em dia, como a graduação passou de 4 para 5 anos, né? Quando eu me formei em 2008. Sim. Olha quanto tempo já. 4 anos. Eram 4 anos, agora são 5 anos. Então você tem... na realidade, uma visão muito mais ampla hoje em dia do que eu tive na minha graduação. Você tem mais disciplinas sendo ofertadas, mais experiência. E cresceu muito, né? A fisioterapia, né? A fisioterapia vem crescendo muito. Crescendo cada dia mais, né? Então, isso é muito interessante. E eu encontro, assim, às vezes com pessoas assim, com pessoas que não são da área da saúde e com pessoas também que são da área da saúde que falam assim, caramba, essa área é da fisioterapia? É da fisioterapia. Tipo assim, são coisas que as pessoas nem imaginam que isso não é fisioterapia. Não é trabalho para fisioterapeuta. E o fisioterapeuta vem desempenhando cada vez mais. Entendeu? E é bom que a gente vai ganhando espaço, vai mostrando a seriedade do nosso trabalho, a importância, e cada vez só tem a crescer a profissão, entendeu? Isso é muito cada dia mais. Ou seja, você está formado desde 2018. Isso. Hoje nós estamos em 2023. 2023. São 5 anos de formado. Passou alguns anos após a sua formatura. Sim. E aí eu te pergunto, e abra o seu coração, de verdade, você acredita que você fez a escolha certa ao escolher fisioterapia? Eu acredito que sim, Max. Você está satisfeito assim, profissionalmente? Até o momento, cara, eu acho que não vai acontecer de eu reclamar da fisioterapia. Assim, eu estou bem satisfeito na profissão, bem realizado, entendeu? Eu consigo desempenhar o trabalho que eu quero, consigo... alcançar meus objetivos, vejo que cada dia mais eu posso fazer uma especialização para crescer mais ainda, consigo cobrar o valor que eu acho que devo cobrar no meu serviço, consigo ter esse retorno do que eu estou entregando para o paciente, e assim, eu não tenho o que reclamar da fisioterapia. Vejo até muitas pessoas vêm assim, realmente tirar essas dúvidas. Como eu estou sempre postando as coisas no Instagram, as pessoas, pô, Gilberto, e como é que é a relação, a parte financeira, como que é
a parte de trabalho, que eu conheço muita gente que, pô, não conseguiu emprego, que está desempregado e tal, que reclama da remuneração. Foi o que eu falo, todas as profissões tem pessoas que recebem, assim, eu acho que você recebe de acordo com o que você entrega, o que você procura receber. Então, é o que eu sempre falo, você tem que ser bom no que faz, porque não adianta você cobrar um valor se você não entrega um trabalho para que esse paciente fale assim, não, realmente esse valor vale muito a pena. Entendeu? Porque o que acontece? Hoje em dia, eu trabalho na parte, eu me especializei, não me especializei, eu foquei em trabalhar na parte domiciliar. Tá? Porque o que acontece? Eu trabalhava na clínica, né? E aí nessa clínica, como eu fiquei lá durante muito tempo, eu achei assim que já tinha dado a minha etapa ali, já tinha se encerrado. Eu falei assim, pô, não é isso que eu quero, eu acho que eu já fiz minha especialização, eu estou investindo em cursos, então eu acho que eu tenho que expandir, eu acho que eu tenho que procurar melhorar, tanto minha parte financeira, quanto minha parte profissional, e foi aí que eu tomei a decisão de só atender particular. Só que assim, quando eu saí da clínica, eu já tinha alguns pacientes particulares, entendeu? Só que eu fiquei naquela dúvida, pô, o paciente particular tem seus prós e seus contras, realmente é instável. Só que aí eu pensei por aquela maneira, pô, se o paciente vai na clínica, às vezes nem sempre ele tem, o que prende o paciente no particular é o resultado que você entrega. Porque um valor que ele paga ou no plano de saúde ou na clínica, ele é muito mais em conta. Sim. Então, o que vai fidelizar o paciente a você é o tipo de tratamento que você entrega. Então, é isso que eu sempre falo com os colegas de trabalho, com os estagiários. Então, eu foquei nessa parte. Eu abri mão e falei, realmente, eu vou sair da clínica e vou ver o que vai acontecer. E aí, saí da clínica, comecei a desempenhar os tratamentos, e as pessoas que me procuravam fora da clínica, eu falava assim, vem cá, que eu vou te mostrar aqui como que funciona o tratamento. Fazia a avaliação que ele nunca tinha feito na vida, entregava um tratamento, mostrava o que tinha que ser feito, apresentava o resultado devido, e daí foram ficando fiéis a mim. Eu falei, não, nunca mais eu faço fisioterapia sem ser particular. Interessante. E isso daí foi aumentando, tanto que eu até brinco com as pessoas, eles falam, pô, como é que faz? Eu falo, eu não tenho cartão. Entendeu? Então, o boca a boca, eu acho que é a melhor divulgação que tem. Porque, assim, a pessoa que já fez a fisioterapia com você, chegar e te indicar para uma outra pessoa, isso daí já conta muito. Entendeu? Porque é muito difícil você pegar um cartão de fisioterapeuta, às vezes, vamos supor, num banco, numa lanchonete. Então, uns cartõezinhos assim, tu pega um fisioterapeuta, eu não conheço, vou chamar. Pode acontecer, mas é mais difícil do que uma pessoa. É mais fácil uma pessoa que já fez com você te indicar. Então, assim, hoje eu foco bastante nessa área, entendeu? E de home care. Aí eu atendo só, hoje em dia, eu atendo só a parte particular mesmo, só em domicílio. E assim, todo dia entre 8 a 11 atendimentos. 8 a 11 atendimentos por dia. É uma correria tremenda. E aí foi por isso que eu falei. Aí eu falei assim, e eu não estou conseguindo dar conta. Então, as pessoas me procuravam pelo meu trabalho e pela minha marca. Assim, pô, aí eu comecei a perceber, pô, se eu indicar alguém, as pessoas, pelo meu trabalho, vão começar a se identificar mais com os profissionais, criar mais credibilidade. E aí foi aí que eu tomei a decisão de criar, né, uma equipe. E eu comecei a pensar assim, como é que eu vou fazer com essas equipes, com os estagiários da equipe. E aí comecei a levar eles para alguns eventos de jiu-jitsu, eventos de crossfit, para eles verem como é que é a parte prática, como é que é a parte de avaliação, como é que é a parte de alongamento, como é que é a parte de tratamento. Bacana. Então eu comecei a treinar essas pessoas e assim, agora quando não dá para mim, eu recebo o paciente, falo tudo que ele repassa as informações e peço para alguém da equipe estar atendendo, entendeu? Assim, a maioria todos da equipe foram treinados por mim. Quando eu não consigo atender, aí eu falei, vou ter que expandir. Comecei a expandir dessa forma. Os pacientes que eu não consigo atender, eu peço a essas pessoas que são de minha confiança que eu treinei e aí começam a atender os pacientes particulares. Porque assim, no meu caso foi diferente. Muitas das pessoas, o primeiro emprego era um particular, né, no home care. O meu já foi diferente. Quando eu me formei, eu já tinha esse emprego na clínica e eu já fazia o estágio lá no Fluminense. Então, eu apresentei meu TCC, na segunda-feira eu já estava praticamente empregado. Então, foi ao contrário. Eu tomei a decisão de sair do emprego para
me testar, assim, falar, é isso que eu quero, vou aumentar minha remuneração, vou aumentar minha cartela de cliente, de paciente, e sair do emprego da estabilidade para instabilidade, né? Certo. E a maioria das pessoas começam atendendo particular e depois conseguem emprego. A diferença foi essa. Mas assim, não tem que reclamar, entendeu? É o que eu converso com as pessoas. Tem os prós, tem os contras, mas assim, você recebe o que você entrega. A parte de valor, a parte de carinho, de confiança, é tudo o que você vai passar para o paciente e ele te devolve, entendeu? Isso que você está dizendo é muito interessante, porque muitas pessoas acabam levando em consideração apenas o piso salarial do fisioterapeuta. Sim. Então a pessoa entra lá, por exemplo, no site do Crefito 2, que é o Crefito que atua na região do Rio de Janeiro. E vê lá, piso salarial do fisioterapeuta, tanto. Ele começa a se basear só nisso. O fisioterapeuta ele vai ganhar só isso. Mas não é só dessa forma. O fisioterapeuta ele não ganha só o piso. Sim, né? sim. Ele pode trabalhar empregado ganhando muito superior ao piso, ou ele pode ser um empreendedor como você. Sim, ficar refém daquilo ali. Assim, o que me levou a pensar dessa maneira foi que quando eu me formei, eu já estava assim, meio que acomodado naquela situação de onde eu trabalhava, porque eu já estava ali há muito tempo. E como era perto de casa, eu estava ali já acostumado com o que estava acontecendo. E aí quando eu comecei a ir em cursos, conhecer pessoas, ver outros fisioterapeutas assim, renomados, dando conselho, comecei a trabalhar com outros fisioterapeutas na parte da área esportiva, e eles comentando assim mesmo. Ou você é refém daquele salário, ou você, dali você parte para uma coisa melhor. É o que eu falo. Hoje a maioria dos fisioterapeutas que gostam de trabalhar, que tem uma vida boa, tem uma vida assim, bem remunerada, eles trabalham de entre 8 a 12 horas por dia no mínimo. E foi o que eu falei, não só em uma área da fisioterapia. Tem fisioterapeuta que atende particular, tem fisioterapeuta que do particular vai para um consultório, vai para uma clínica, dessa clínica de noite, às vezes dá aula. Sim. Então, assim, a fisioterapia... E alguns são até plantonistas no final de semana. Entendeu? É o que eu falo, você não precisa ficar refém de uma só área. Às vezes a pessoa vê assim, mas o salário é pouco. O piso salarial foi o que você falou, o piso salarial, realmente, eu acho, não é questionável. Não pode ser que seja justo assim pelo que a gente exerce. Mas você vai escolher se fica refém daquele piso ou não, entendeu? Então, assim, tem fisioterapeuta que trabalha eu tenho um dia que eu saio de casa às 7 da manhã e chego 9 e pouca da noite. Entendeu? Exato. Aí, assim, é essa corrida que eu fico. Por exemplo, hoje, a gente começou a nossa live, era por volta de 11 e pouco e tal, por exemplo. Você já atendeu algum paciente? Isso, já atendi 2 pacientes na manhã. 2 pacientes? Hoje, isso. E depois da live você vai atender mais? Depois da live eu saio daqui correndo e vou pra Copacabana. E aí, de Copacabana, Tijuca, depois até a noite. Hoje você termina por volta de que horas? horas? De umas 8 horas da noite. Nossa. Entendeu? Por volta de umas 8 horas da noite. Nossa, muito, muito legal. Entendeu? Ou seja, o que você está falando aí, o fisioterapeuta, na realidade, depois da sua formatura, ele continua estudando. Ele não pode parar. Não pode de jeito nenhum. Entendeu? Você se especializou, pretende fazer mais algum curso? Então, quando eu me formei, Márcio, assim, eu converso com as pessoas. Na maioria das vezes, quando você se forma, você busca logo fazer a pós-graduação, né? No meu caso, foi assim, são circunstâncias da vida que você, às vezes, prefere investir em outra coisa, ou você tem que trabalhar do que estudar naquele momento. No meu caso, no primeiro momento, eu tive que continuar trabalhando, entendeu? E não pude fazer a pós-graduação logo no início. Depois de 1 ano e alguma coisinha que eu fiz a pós-graduação. E aí, o que acontece? Antes dessa pós-graduação, eu investi em cursos. Entendeu? Certo. E agora, assim, durante o ano eu faço em torno de 3 a 4 cursos. Assim, sempre me especializando. Agora, outra pós-graduação eu não pretendo, e assim, pretendo, não de momento, mas assim, pretendo mais pra frente, no final do ano, no ano que vem, ingressar na parte do mestrado, entendeu? Ah, que legal. Mas pretende dar aula também? Também. Tô começando a aceitar essa ideia. Porque eu já dei algumas palestras, às vezes passo algumas participações em alguns cursos, e a gente acaba criando um gosto, né? Bacana. E na área que a gente gosta de passar as informações, a gente acaba querendo dar aula também. É porque muita gente acredita que fisioterapia é aquele
aquela convicção que você tinha quando você entrou para a faculdade, né? Você pensava o quê? A fisioterapia é só trauma ortopedia. Só trauma ortopedia. Ponto. E não é isso. A gente tem fisioterapeuta espalhado por diversas áreas, inclusive na área docente. Sim. Eu, por exemplo, a minha área de atuação hoje é na área docente da fisioterapia. Trabalho como coordenador de curso daqui da Unigama e dou as minhas aulas na própria instituição, em preparatório para concurso. Então, eu escolhi a área docente para seguir dentro da fisioterapia. Sim. Tem muitos fisioterapeutas também que não atendem paciente e não dá aula em faculdade, mas faz só cursos. Foco nessa parte, isso aí. Cursos, vende curso, ensina. Então, assim, é muito amplo a fisioterapia. Sim. Eu acho que é até legal você divulgar agora o seu Instagram, porque muita gente não conhece o seu trabalho. E o seu Instagram, ele é muito profissional. Então é bem bacana, porque o Gilberto, ele sempre está falando no Instagram dele sobre condutas fisioterapêuticas, mostra a evolução de paciente. Modo de avaliação. Bacana. Pode falar, fala o seu Instagram aí. Meu Instagram é Fisio_Gilberto. Aí quem puder me seguir, lá estou sempre postando algumas dicas, sempre dando oportunidades a alguns estagiários que estão começando a parte de estágio agora. E tem, tanto estagiários quanto profissionais recém-formados, que às vezes não têm tanta segurança, né, na parte de atendimento, por ter feito poucos estágios ou por no estágio não se sentir tão seguro. Estou sempre fazendo alguns eventos também com a minha equipe, então quem precisar pode me chamar lá, que o que eu puder ajudar, estarei fazendo aí para poder ou se alguém contribuir. Tiver alguma dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, podem ficar à vontade, tá? Que se eu não responder no momento, quando eu ver a mensagem, eu vou estar respondendo. É porque eu vejo muita insegurança, principalmente para aluno de primeiro, segundo, terceiro período, que não conhece muito bem a fisioterapia. Então, muita gente acaba me perguntando, mas como é que é o cenário da fisioterapia hoje? Isso aí. Então, essa ideia de fazer o Fisiocast aqui da Unigama é exatamente para isso, para mostrar aquele profissional que hoje está formado, está trabalhando, né? Sim. Que outro dia, alguns anos atrás, era aluno, né? Estava lá sentado na cadeira, estava lá estudando, assim como você, aluno, né, de períodos iniciais da fisioterapia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando tanto para o próprio Instagram da Gami Souza, né? O Físio Gami Souza, ou para o Instagram do Gilberto, que com certeza aí a gente vai te atender com a maior atenção, com o maior carinho possível. E o que eu sempre falo, assim, a dica que eu sempre dou para as pessoas que estão se formando agora é assim, cair para dentro de estágio, Max, entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu fico insegura de ir nesse estágio, eu fico com medo. Assim, na parte do estágio é a parte que você pode errar, entendeu? Você vai ter alguém ali para te supervisionar, você está ali para aprender, está ali para estudar. Porque aconteceu isso comigo, eu tinha muito receio, assim, de ir para estágios grandes e passar por, eu acho que eu não vou dar conta desse estágio. Então, assim, quando você está indo ali para um estágio, está indo para aprender, você está indo como aluno, você não precisa mostrar nada para ninguém, você tem que ter a humildade de chegar ali e falar assim, eu vim para aprender, não quero adaptar, porque tem alguns que chegam assim no estágio, mas lá eu fiz dessa forma, aqui você faz de outra. Então você tem que ter a humildade de chegar e falar assim, eu tenho dúvida nisso, eu não vim aqui, eu não sei nada, vim aqui para aprender tudo. Porque assim, a partir do momento, e foi o que eu te falei, quando eu me formei e já comecei a trabalhar, a partir do momento que você está no 10º período da faculdade, no último dia, para o primeiro dia de formado, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas muda muito. Muda muito, Max. Pegou o diploma na mão. Pegou o diploma, você assim, as pessoas já te olham de outra maneira. Porque ali você passa a ser um fisioterapeuta. E muitas vezes o fisioterapeuta do setor. Então, as dúvidas vão todas para você, os pacientes chegam para te cobrar alguma coisa de um resultado, tô achando que isso não tá legal. Então você já tem que se impor de outra maneira. Porque quando você é do 10º período e tá aí desempenhando essa função, se chegar um problema maior para você, você tem para quem repassar, que você tem um supervisor. Então, a partir do primeiro momento que você está no primeiro dia de trabalho, a responsabilidade é sua. Muitas das vezes você não tem para quem recorrer, não tem um chefe. Às vezes o chefe é o dono do local, mas não é da área da saúde. Sim. Então,
você, a partir do último dia do TCC para o primeiro dia de trabalho, então você muda muita coisa na sua vida. Então, assim, quanto mais você puder se dedicar aos estágios, claro que a faculdade também, parte teórica também é muito importante, mas aos estágios, perder medo, se sentir seguro, buscar, estar fazendo a prática, é muito bom, porque é óbvio que nem todo mundo tem dúvida, ninguém sabe tudo, você vai ter 30 anos formado que você não vai saber tudo, mas assim, quando você é formado, é fisioterapeuta, muda muita coisa. Então, assim, é saber se impor, é ter segurança no que faz, ter humildade também para chegar e falar, poxa, eu sou formado, mas vou conversar com outros fisioterapeutas mais experientes, vou pegar uma dica, vou sentar para conversar. Porque dependendo do paciente também que chega até você, Sim. não é sua área de atuação. Com certeza. Então, assim, você pode estar indicando para um outro fisioterapeuta de outra área. O paciente chega com um problema dermatológico. Sim. Não é sua área de atuação. Área de atuação. Área respiratória. Não é sua área de atuação. Então, você tem que saber fazer e indicar. Né? Porque nesse local que eu trabalhava, a gente atendia tudo. Era paralisia de Bell, era ortopedia, era neurologia. Então, como não me formei, pelo fato de eu já estar há muito tempo, então eu sabia fazer o tratamento, sabia fazer o atendimento, só que não era a minha especialidade. Então, assim, de primeiro momento, às vezes você tem que saber abordar o paciente, saber fazer, mesmo que não seja sua especialidade, e dali entregar para uma outra especialidade. Legal. Até porque também, às vezes, você é da ortopedia, da esportiva, você trabalha numa clínica geral, o paciente vai chegar, não tem como ir para outro lugar, você vai ter que tratar do jeito que você aprendeu na faculdade, nos estágios. Então, por isso que é sempre bom você dominar todas as partes, entendeu? Dominar todas as áreas e estar sempre dando o seu melhor e buscando melhorar cada vez mais. Legal. Não, isso é bem interessante, porque tem gente que acha que graduação é um mar de rosas, sim, né? Tudo sim. Perfeito, tudo Passa maravilhoso. Nenhum problema, né? Nenhum problema. E eu venho te perguntar exatamente, quais foram as suas principais dificuldades ao longo de todo esse período de 5 anos que você teve de graduação? Então, Márcio, foi o que eu te falei. Eu trabalhava, né? E à noite estudava. Então, assim, a minha maior dificuldade realmente era essa. Eu saía do trabalho e aí tinha que ir pra faculdade à noite. Às vezes cansado pra caramba, chegava, às vezes faltava, não ia, deixava de ir, aí atrasava a matéria, aí isso acabou embolando um pouco mais. Aí depois eu consegui dar uma estabilizada nesse negócio de falta, consegui ir um pouco mais pra faculdade, conseguia botar a matéria em dia, e aí veio a parte dos estágios, né? O estágio é onde muita gente, é o divisor de água para muita gente, né? Muita gente pensa em desistir, porque às vezes não concilia com o trabalho não deixa você fazer o estágio, porque não quer te liberar, e você tem que fazer o estágio para se formar. E assim, cara, eu fazia estágio em Xerém. Saía de Xerém 11h30, Que área que era? É bom o pessoal saber. Eu fazia estágio no Clube do Fluminense, em Xerém, quando eu era da faculdade. No futebol? No futebol de base. Era toda a base do Fluminense. Fazia estágio em Xerém, saía de Xerém 11h30, porque o horário era meio-dia, saía 11h30, eu tinha que estar 1h20 dentro para fazer o estágio da faculdade. Nossa. Então, assim, eu chegava sempre atrasado. Sim. Mas, assim, o professor sabia como que era a vinda, né? Tinha trânsito, dependia de ônibus. E, assim, muitas das vezes eu falei assim, acho que vou sair de um estágio. Vou sair, não vou sair. E assim, então é nessa hora que você tem que ter a cabeça e tem que manter o foco. Você tem que chegar e conversar, porque assim, na Gami Souza, eu conheço muitas pessoas de outras faculdades, e na Gami Souza, assim, tem uma abertura a mais com a coordenação. Eu acho que tem uma abertura a mais com os professores. Os professores, assim, conversam bastante, procuram entender bastante o lado do aluno. Assim, às vezes você precisa falar com o professor. Tem faculdade que você tem que marcar 15 dias para conversar com a coordenação. E ali na Gami Souza, sempre que eu procurei a coordenação, fui atendido. Os professores nunca precisei marcar horário, esperar 10 dias, uma semana para falar com ninguém. Então, assim, essas dificuldades vão aparecer. Trabalho, dificuldade de estágio, às vezes você fazer 2, 3 estágios no dia. Então, é muito difícil. Então, na Gami Souza, eu me sentia bem acolhido nessa parte, porque os professores procuravam entender, não só comigo, mas procuravam entender a dificuldade que o aluno tinha, às vezes de chegar, sair de um plantão, porque muita gente que estuda à noite, trabalha às vezes em plantão no hospital,
Então, às vezes está de plantão, às vezes não consegue chegar no horário, e o professor está sempre ajudando, sempre enviando matéria, fazendo o que pode para poder ver também o lado do aluno. Então, assim, as dificuldades que aparecem no caminho, cara, ela é só para fortalecer, só para te ajudar a ficar mais forte na caminhada, para te fazer, assim, um profissional melhor. Porque desistir, eu acho que não é o melhor caminho nunca, entendeu, Márcio? Então, a oportunidade vai aparecer, difícil sempre é, mas a oportunidade vai aparecer. Eu acho que, assim, você tem que estar preparado, porque você almeja, entendeu? Porque, assim, uma hora a oportunidade vai bater na porta. Só que, assim, se você não estiver preparado, ela vai passar e outra pessoa vai pegar essa oportunidade e, às vezes, não bate de novo. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo. Vai ter dificuldade? Vai. Tenta ir dessa maneira mesmo, fazer os estágios que tem que fazer, empurra um pouquinho dali, porque no final, depois que dá tudo certo, é só vitória, né, Max? Porque tem muito aluno que pensa o seguinte: nossa, eu vou fazer estágio, mas não vou receber nada para fazer estágio. Sim. Pô, eu vou pagar passagem, alimentação, o meu tempo, o meu serviço, a mão de obra, eu não vou receber nada por isso? Claro que vai receber. Você, quando é estagiário, você está recebendo o que é mais importante, que é o conhecimento. Então, por isso que é interessante, sim, fazer estágio, estágio bom, estágio ruim. O ruim é bom porque você desempenha alguma atividade e você vê que aquilo, isso aqui não está certo. Sim. É melhor fazer o quê? O supervisor, o preceptor de estágio, né? Essa conduta aqui não está certa. Então você tem um supervisor que você pode, por exemplo, estar conversando e chegando a um consenso, por exemplo, que esse tratamento aqui não é o melhor para esse paciente. Com certeza. Por que a gente não faz diferente? Então, assim, até o estágio ruim, você adquire boas experiências e bons aprendizados. Então, assim, é bem interessante procurar fazer estágios além do estágio curricular. Com certeza. Assim, quanto mais você puder rodar, é melhor, porque foi o que você falou. Quanto mais experiência você tiver, quanto mais conhecimento para a sua carreira, é melhor. E, assim, quanto mais seguro você for no seu atendimento, quanto mais segurança você passar para o paciente e quanto mais credibilidade o paciente tem em você, ele vai ficar com o seu tratamento, entendeu? E assim, por toda a situação, por mais ruim que seja, você vai absorver alguma coisa boa. Foi o que você falou. Nos estágios, nenhum estágio vai te pagar uma remuneração para você viver. Viver que eu digo assim... Às vezes é uma ajuda de custo. Isso aí. Né? Viver que eu digo assim, esse estágio dá para mim ficar o mês... Não dá. Assim, aquilo ali é pra você fazer um lanche, pra você tirar uma xerox, pra você gastar de passagem. Então, todo estágio que você puder entrar, eu aconselho as pessoas, cara, quem puder fazer qualquer tipo de estágio, faça. Porque... Você fez aonde? Márcio, eu fiz estágio no Fluminense, fiz estágio no Vasco. Tudo no futebol? Nesses dois no futebol. Tá. Fiz estágio no Fluminense e Vasco, fiz estágio na Clinote, na área de... Aí foi onde eu peguei essa parte toda, ortopedia. Aí fiz estágio no Salgado Filho, no... Salgado Filho foi a área de respiratória e cardio. Respiratória e cardio. Tá. Salgado Filho, área de respiratória e cardio. Fiz no Hospital Pedro II ali com o Odir. Legal. Ali no Engenho de Dentro. O Odir, que é nosso professor aqui, já foi coordenador de curso também. Para quem não conhece, o Odir tem uma trajetória na fisioterapia desportiva que é assim, invejável. Ele foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol, então assim, é um grande fisioterapeuta, uma referência muito grande. No Paralímpico, depois passou parte do futebol, Botafogo. Foi um dos, assim, que montou alguns setores de fisioterapia, tá bem renomado hoje. É legal a gente ter bons exemplos. Sim, né, com certeza. Dentro da instituição. Porque eu falei, o ideal quanto mais você sugar das pessoas, é melhor. Assim, é o que eu falo, cara, eu falo para as pessoas, o Max é fera demais, vai lá e suga o que você pode dele. A Manu é fera nisso, vai lá e suga. Isso. Então você suga de um, suga de outro, você tá pegando as informações dele e você vai começar a estudar e vai começar a ter o seu próprio pensamento. Vai ser o seu próprio método de avaliação. Porque, assim, muitas pessoas na área da ortopedia e da desportiva, elas me chamam e ficam assim, mas você trata de um jeito.
não sei quem trata de outro jeito, não sei quem trata de outro jeito. Aí eu converso com as pessoas, eu falo, cara, o modo de tratar, ele é um leque, entendeu? Vamos supor, vamos dar um tipo de manipulação de coluna. Tem vários tipos de manipulação. Você acha que uma dessa... Você prefere fazer desse jeito, eu prefiro fazer desse jeito, e você prefere fazer do outro jeito. Eu falo pra eles, você tem que saber as técnicas, só que o que é importante é você ter a capacidade de avaliação. Não adianta você saber a técnica se você avaliou errado, porque você vai tratar errado. Perfeito. Então, é o que eu falo, as pessoas às vezes ficam, eu vejo alguém tratar de cabeça para baixo. Tá certo? Tá. Mas assim, você não tem que fazer isso. Você tem que se adaptar a uma técnica que seja boa para você e na avaliação que você fez. Porque às vezes você sabe desempenhar muito bem a técnica, só que aquela técnica não é para aquele tipo de problema. Então, se você não tiver o conteúdo para avaliar corretamente e só tiver a técnica, de nada adianta, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas se pegam muito nessa vaidade, assim, as pessoas fazem a liberação facial dessa forma, outro faz dessa, quero fazer dessa, uma manipulação dessa. Então, assim, eu acho bacana você saber fazer a parte técnica. Só que as pessoas às vezes esquecem um pouquinho da avaliação, entendeu? E só pensam nisso, eu sei manipular, sei instalar. Tá, mas de nada adianta você saber instalar se você não souber se pode, se não pode, o pró, o contra, para quê. Então, assim, as pessoas que hoje em dia veem internet, muita gente posta muito vídeo na internet, certos e errados. Então, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você faz um vídeo só por fazer. Porque o que acontece? Como a gente trabalha com a fisioterapia, a gente trabalha com a parte científica também. Entendeu? Então, eu falo isso sempre em algumas palestras que eu tô. Assim, se você pegar vamos supor, um engenheiro, um pedreiro, alguma coisa assim, e ensinar ele a alongar, em 10 minutos ele vai estar alongando uma pessoa. Só que assim... Ele sabe executar. Isso é técnica. Ele sabe executar. Entendeu? Então, ele não vai saber qual músculo que ele está alongando, ele não vai saber o porquê que ele está alongando, qual o benefício que ele está fornecendo para o paciente. Então, assim, a técnica ela é muito fácil, muito fácil às vezes de você realizar. Só que, assim, a parte teórica e é uma responsabilidade muito grande. Então, é o que eu falo, antes de você realizar uma técnica, antes de você ver na internet e gravar um vídeo igual, você tem que saber o porquê que você está fazendo, o porquê que você está executando aquilo. Ou seja, tem toda uma ciência por trás disso. Entendeu? Não é só chegar e fazer. No seu perfil, é até muito interessante que está escrito, né? Que você fala o tempo de estudo que você teve para poder cuidar das pessoas, com certeza. Então, assim, não é um cursinho de final de semana que você fez. Não é um cursinho de um semestre. Não, foi muito mais do que isso. Então, quando você vai fazer fisioterapia, como paciente... você tem que procurar alguém formado. Fisioterapia é com fisioterapeuta graduado. Então, isso é importante. Porque, infelizmente, ainda tem muita gente exercendo ilegalmente a profissão. Com certeza. Então, isso é um problema. Sim. A gente tem que combater isso, a gente tem que denunciar isso. Com certeza. Porque o único profissional capacitado para executar a fisioterapia é o profissional formado, é o bacharel em fisioterapia. Né? Igual, por exemplo, muitas das vezes, eu acredito que você tenha passado por isso, você vai atender um paciente e chega um paciente com encaminhamento médico. E aí o médico formado em medicina, ele traça um plano de tratamento fisioterapêutico. Ele não tem competência para tal. Né? Então, assim, o fisioterapeuta, se ele recebe um paciente encaminhado pelo médico com exercícios pré-estabelecidos pelo médico, ele tem que ignorar aquilo e ele traçar o tratamento fisioterapêutico. Porque quem traça o tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta e não o médico. Você já passou por isso? Já passei por isso diversas vezes. Ainda mais quando você trabalha em clínica, você recebe muito encaminhamento desse já propriamente, assim, o tratamento já prescrito, né? Então foi isso que eu volto a dizer. Quando você tem a base, quando você tem o conhecimento para falar para o paciente o porquê que você vai fazer e por que você não vai fazer, você acaba ignorando aquele papel do médico. Porque acontece, quando o paciente tem uma cultura de que o médico é o único profissional de primeiro contato ao médico. Então, assim, hoje em dia, você não precisa mais ir ao médico para procurar um fisioterapeuta. Então, eu sinto uma dor.
Você não eu sou precisa... paciente. Isso Eu aí. não preciso ir no Se médico for uma- inicialmente, eu eu não já posso preciso. ir Isso aí, se diretamente... for uma dor relacionada à articulação, à parte de muscular, você não precisa ir a um médico de primeiro momento. Você pode procurar um fisioterapeuta, deixando bem claro aqui que ortopedia e fisioterapia, ortopedista e fisioterapeuta é totalmente diferente, tá? Não é a mesma coisa. Só que você sentiu uma dor, você pode procurar um fisioterapeuta, que ele vai te avaliar, ele vai te falar o que você tem. Se não tiver na alçada do fisioterapeuta, ele vai te caminhar para um ortopedista. Então, assim, é uma profissão, é uma coisa, outra profissão é outra coisa. Então, você passa no fisioterapeuta, ele fez uma avaliação, ó, você fez os testes, te avaliou e te passou o plano de tratamento. Você melhorou? É isso daí. Entendeu? Porque acontece, quando o paciente tem essa cultura de que o médico é o que manda, entendeu? E não é bem assim. Não é bem assim. Então, quando chega com um pedido desse e você mostra para o paciente, assim, você chega e fala, ó, o médico encaminhou isso, só que o ortopedista, ele tá ali para avaliar isso na senhora. E eu tô aqui para avaliar isso. E quando você começa a explicar, falar sobre o que é o diagnóstico que está sendo apresentado ali, falar, demonstrar para ela o que você vai fazer, qual o benefício, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, conforme ela vê que você tem essa base, ela vê que você tem esse nível de instrução, aquele papel ali é anulado totalmente. Ela fala, realmente, o fisioterapeuta me passou confiança para eu ignorar o que o médico falou e realizar esse tratamento com ele. Porque assim, o médico ele vai dar o diagnóstico e o fisioterapeuta vai tratar em cima do diagnóstico que foi dado. O fisioterapeuta ele não é obrigado a seguir nenhuma tratamento cinético funcional, ele não é obrigado a seguir o que o médico prescreve. Vem assim, cinesioterapia, nada disso. Então, assim, você avalia, você passa para o paciente o que tem que ser feito, explica tudo direitinho e dali você já ganhou o paciente. Ou seja, são duas áreas distintas. E o fisioterapeuta, ele está capacitado para avaliar, ou seja, fazer uma anamnese, sim, diagnosticar, elaborar um plano de tratamento e tratar. Né? Então, sim, o fisioterapeuta ele também tem a capacidade de dar alta ao fim do tratamento. E até pedir exame complementar. Entendeu? Ah, legal. Aí. Tanto ressonância, quanto radiografia, quanto ultrassonografia. O fisioterapeuta, tanto na faculdade e em cursos, assim, o fisioterapeuta ele tem total autonomia. Existe a matéria que é a matéria de exames complementares, onde o fisioterapeuta aprende a ler e interpretar as imagens, entendeu? Dos exames. Então, às vezes, você está com o exame em casa, está com o diagnóstico em casa, você não precisa ir ao médico para ele falar o que você tem que fazer. Procura um fisioterapeuta, leva o fisioterapeuta, marca uma consulta, marca uma avaliação, que vai ser tudo explicado, tudo direitinho, tudo certinho, e vai começar a ser feito o tratamento. Legal. Não, é bacana você falar de toda essa experiência que você teve em estágio. Daqui a pouquinho a gente vai falar da área profissional, sim, né? Hoje, da atualidade, como é que você tá trabalhando, se está valendo a pena ou não. Sim. Então a gente vai comentar sobre isso aí. Mas voltando lá no início da sua formatura, você se formou, pegou o diploma, olhou para o diploma, e aí como é que foi bem esse início da carreira profissional para você? Com um diploma na mão. Sim. Foi um desafio muito grande? Foi difícil? Foi um perrengue? Deu algum momento você pensou em desistir? Como é que foi? Então, nesse início, para mim foi bem tranquilo, porque foi o que eu te falei. Eu já estava trabalhando numa clínica, né? Fazendo estágio. E aí, como esse estágio já estava lá há muito tempo, e já tinham passado outros fisioterapeutas, e eles seguravam e falavam, não, vamos segurar, o Osberto está se formando, vamos dar oportunidade pro cara e tal. Então, quando eu me formei, assim que eu tirei o prefeito, eu já comecei a trabalhar. A própria clínica já tinha intenção de contratar. Isso aí, entendeu? Já tinham outros fisioterapeutas que tinham passado por lá, mas eles falaram, não, o Gilberto já está aqui há um tempo, vamos dar oportunidade para ele, está se formando agora, está com ideia nova, já conhece o serviço da clínica e tal. E aí eu me formei e já trabalhei. Então, assim, eu nem cheguei a sair da clínica. Eu aprendi TCC, continuei assim, como estagiário, peguei o crefito, já dei entrada como fisioterapeuta. Então, nesse início, foi mais tranquilo para mim. O que mudou foi que eu era estagiário e passei a coordenar os estagiários. Então, assim, uma responsabilidade maior. Que legal. Um médico ligando diretamente para você, e aí, como é que tá esse caso?
que pode ser feito. Então você tem que ter aquela experiência assim, de conversar com médicos de igual para igual, de você falar o que você acha, de você expor seu pensamento. Então no início, o que eu sentia mais dificuldade era essa parte de me adaptar mesmo na questão de, pô, eu não sou mais estagiário. Porque eu continuava desempenhando o mesmo serviço no mesmo local, só que em função diferente. Então foi até um pouquinho mais tranquilo. Ou seja, fica a dica para quem é acadêmico de fisioterapia, conseguir bons estágios, mostrar o seu valor durante o estágio, porque existe sim a possibilidade de você ser contratado depois de formado. E outra coisa, Max, que acontece muito. O que acontece? As pessoas me perguntam assim, Gilberto, o currículo da Unigama pesa? E aí o que eu falo para as pessoas? Pesa pelo fato de que é uma faculdade boa, os professores são os melhores que tem, mas o que acontece? As pessoas ficam muito refém de currículo, assim, de diploma. Então, hoje em dia, a maioria, todos os estagiários que vêm para mim e comentam, eu também já passei por isso, hoje em dia não existe mais esse peso que tinha antigamente de diploma. Hoje em dia, vamos supor, um acadêmico da Unigama e de outras 2 instituições federais, eles vão fazer a mesma prova e quem passar, passou. Porque as pessoas ficam muito naquela, tem 2 de tal faculdade, acho que eu nem vou entrar nessa briga. O peso da faculdade estadual, federal é maior. Né? Entendeu? Fica assim, todo maior. Todo mundo tem essa crença. Só que hoje em dia não é isso que está mais acontecendo. E aconteceu comigo, numa prova de estágio, que tinham 2 pessoas de 2 faculdades, assim, muito mais antigas, federais, e eu falei assim, pô, caramba, acho que não vai dar pra mim, não. Porque pelo peso, né, mas falei assim, pô, Gami Souza tá começando, eu fui o quê? A 3ª turma, pra me formar. Sim. Então, aí, cheguei lá, o coordenador falou a mesma coisa. Olha só, já vou deixar de antemão aqui pra vocês que não existe esse negócio de diploma, vocês vão fazer a mesma prova e quem passar, passou. Então, o que eu quero dizer com isso? Para deixar um pouco de lado esse medo de encarar outras pessoas assim. Às vezes você vai fazer um primeiro estágio na área esportiva. Peguei 3 pessoas que já faziam estágio no Flamengo, Vasco e Botafogo. Beleza, aquilo ali é um ponto a mais para eles, num caso de desempate. Mas se você passar na frente dele, isso daí não conta, entendeu? Então assim, você tem que estar preparado para disputar de igual para igual. Porque as pessoas acham que assim, o currículo, o diploma conta muito. Conta, correto. Só que se você estiver preparado para passar, se você estiver preparado para desempenhar a função que aquela empresa, que aquela instituição está precisando, está querendo, não precisa ficar com essa ansiedade de que o currículo dele é melhor, a faculdade dele é mais renomada, ou nada desse tipo. Porque hoje em dia não funciona mais assim, entendeu? Ou seja, tem bons e maus alunos, sim, tanto em faculdade federal, estadual, como na faculdade privada. Com certeza. Quem faz a faculdade é o aluno, né, Márcio? Isso, a verdade é essa. Isso é uma verdade. Quem faz a faculdade é o aluno, porque assim, a faculdade está ali. Então, quanto mais você buscar, quanto mais você ir na biblioteca, quanto mais você buscar estágio, quanto mais você tirar dúvida do professor, mais conteúdo você vai ter, mais preparado você vai estar. Isso independente da faculdade. E foi o que eu falei. E na Gami Souza, você tem um acesso melhor aos professores. Os professores estão sempre ali dispostos a estar te ajudando, você não precisa marcar horário com ninguém. Na minha época, pelo menos, né, não precisava marcar horário, não sei como é que é agora. Vamos marcar 15 dias para poder falar com o Max da coordenação. Então, assim, a gente conseguia tirar essa dúvida, estou precisando de uma parte de documentação, essas coisas assim, eram até um pouco mais tranquilo. Então, assim, o que eu falo, a Faculdade Gami Souza contribuiu muito, a Unigama contribuiu muito para a minha formação. Graças a Deus, tudo que eu sou hoje eu devo à instituição, tanto na parte de caráter como na parte profissional. Sou muito grato. E eu aconselho sempre as pessoas a fazerem o certo, né? Legal. Fazerem o certo, buscar o melhor, que não tem como dar errado. Legal. Entendeu? Eu recebi aqui um presente do Gilberto, né? Essa caneca aqui com o logo dele, né? Bem interessante. Tá aqui, ó. GJR Físio,
fisioterapia desportiva, veio até personalizada com o meu nome aqui. Então, muito agradecido pelo presente. E falando da atualidade, né? Hoje você tem a sua marca, né? Você tem o seu nome. Ontem conversando com você pelo WhatsApp, eu vi que até o seu WhatsApp ele está muito profissional, então isso é muito legal, essa postura sua, né? Então, quando a gente toma a decisão de trabalhar com a parte da fisioterapia, de empreender, né, Max? A gente tem que mudar um pouco do nosso perfil, né? Tanto na parte de imagem, de redes sociais, como na parte pessoal também. Então, assim, as pessoas que querem trabalhar com essa parte de empreender, de montar um espaço de fisioterapia, montar uma marca, ser reconhecido, você tem que se tornar no padrão que o mercado e que as pessoas procuram. Você tem que... O WhatsApp hoje facilita isso. Você faz um WhatsApp profissional, você já deixa uma mensagem automática para a pessoa já te procurar, fazer o que quer, o que ela está precisando. Quando você puder olhar o WhatsApp, você já vai ter ali tudo mastigado. Instagram, uma máquina de divulgação de trabalho. Você está com o Instagram, um perfil profissional, onde você divulga seu trabalho, onde você posta seu dia a dia. E assim, sempre as pessoas estão vendo. E por mais que você não tenha, às vezes, um feedback de certas pessoas, você está incentivando uma pessoa. Às vezes a pessoa está ali e fala, pô, Gilberto, caramba, em 5 anos, pô, ele, caraca, cresceu bem e... conseguiu estar trabalhando, montou a equipe dele, Ou seja, você através do seu perfil no Instagram, você pode estar motivando outras pessoas. Outras pessoas, com certeza. Seguirem o seu passo. Isso aí, né? o passo então, isso é legal. Porque o Instagram hoje, ele é um outdoor. Sim, com certeza. A pessoa olha para lá, vê a sua imagem. Sim. Eu acredito que até para você fazer alguma postagem no Instagram, você pensa 2 vezes. Com certeza. Devo ou não devo? É a minha marca que está em isso jogo. Aí, entendeu? Porque eu te falei, quando você posta uma coisa em Instagram, você tem que saber que ali estão olhando acadêmicos, pacientes, leigos, profissionais, médicos, psicólogos. Então você está ali falando para todo mundo. Então, se você não tiver certeza do que está falando, eu sempre falei isso, não posta. Porque você pode se queimar. Porque vamos supor, você é professor. Aí você, um amigo meu operou o joelho, LCA e tal. Pô, dá uma olhada no Instagram dele, vê o que tu acha e chama ele lá. Aí tô eu falando uma besteira enorme de LCA. O cara vai falar assim, pô, não vou fazer. Entendeu? Então, assim, da mesma maneira que ele serve para poder alavancar o seu trabalho, se você não souber fazer o uso também, ele acaba te prejudicando. Então, quando você vai postar um vídeo, quando você vai postar uma técnica, você tem que estar seguro do que você está fazendo. Você tem que estar assim, eu estou seguro, estou apto a fazer, porque também tem muita gente que posta técnica e não tem nem apto a fazer aquela técnica. Então, assim, tem que saber que tudo dentro da fisioterapia tem que ter uma legalidade. Legal. Não é você saber, não é qualquer fisioterapeuta que pode fazer manipulação, né, certos tipos de manipulações. Então, assim, você tem que saber o que está fazendo, tem que saber o que está falando, porque senão isso pode te prejudicar. Legal. Entendeu? E você falou de LCA, né, que é o ligamento cruzado anterior. O seu TCC foi sobre o joelho, Foi sobre né? o joelho. Com você. Eu fui orientador do Gilberto no seu TCC. Foi muito marcante, foi um dos trabalhos que foi muito bem apresentado, foi muito legal, foi um trabalho bem bacana. Eu até recomendo que esse trabalho seu tenha continuidade no mestrado, seria legal, porque com certeza ele teve um valor muito grande para a sua continuidade na vida profissional, né? E assim, muitas pessoas me pedem também para enviar o trabalho por e-mail, ou algumas pessoas também já me falaram, eles estão na biblioteca lá da faculdade, tira a foto e me manda. E assim, isso é bem legal, né? Saber que assim... O seu trabalho virou referência. Virou uma referência. Virou assim, pô, as pessoas estão me procurando para poder tirar dúvida. Então isso daí é muito legal. E você sabendo disso, você começa a querer crescer mais, se especializar mais, porque você passa a ser um ponto de referência. Então você fica naquela assim, poxa, eu não posso ficar nessa mesmice porque
algumas pessoas vão me procurar para saber isso, algumas pessoas me veem como referência, isso assim, te dá uma motivação maior para continuar, entendeu? Então é muito gratificante, é muito bom. Bacana, bacana. Por isso, o paciente ele deve escolher aquele profissional para ser cuidado, mas na área específica. Então, por exemplo, se eu sei que o Gilberto ele é especialista em joelho, por que eu vou procurar outro fisioterapeuta? Sim. Então, assim, você ter a sua marca, o Gilberto é da área desportiva, tá aqui, tá escrito. Então, você atende, acredito, diversos atletas também, amadores e profissionais. Amadores profissionais, entendeu? Hoje, foi o que eu te falei, hoje pelo fato de eu estar atendendo nessa parte de home care, até vou fazer um curso agora de geronto, entendeu? Voltado para a área de geronto. Porque acontece, na parte de home care, você também atende muitos idosos. Então, você tem que estar sempre em contato com a saúde do idoso. Para você também não estar ali fazendo um beabá. Então, você tem que estar ali para poder estar fazendo uma diferença na vida de alguém. Então, assim, nessa parte, e a parte de desportiva e ortopedia, elas caminham juntos. Só assim, modifica alguma coisa na parte de atleta de alto rendimento, de idade, aí que eu te falei. Aí volta a tornar a parte da avaliação. Porque quando porque muita gente fala assim, pô, em clube melhora rapidinho e comigo é diferente. Existem vários fatores, existem investimentos, equipamentos, fator de idade, fator biológico. Então, assim, é genético. Você chega na pessoa e não é você aplicar um tratamento que você faz numa pessoa de 28 anos e aplicar numa idosa de 60 anos. Entendeu? Então, é essa parte que você tem que saber diferenciar. Então, não adianta você ser um fisioterapeuta desportivo e querer atender idoso sem ter experiência, sem ter capacidade para isso. Então, você tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando essa parte. Legal. Bem bacana, bem bacana. A gente já está chegando aqui a 1 hora de live. Voando. Passa muito rápido. E como o Gilberto ele tem atendimento ainda para fazer, a gente não pode segurar muito tempo. Mas é o seguinte, a gente deixa em aberto para vocês perguntarem, a gente não conseguiu aqui. É a nossa primeira live que a gente está fazendo, nosso primeiro podcast. Então, quem quiser, vai lá no Instagram, pergunta diretamente para o Gilberto. Tenho certeza que ele vai responder todo mundo com a devida atenção. E esse é só o primeiro podcast. Para você que deseja participar, se formou aqui na Unigama, deixa uma mensagem no direct também, porque pelo menos uma vez ao mês, a gente está com essa ideia de trazer alguém que se formou em fisioterapia na instituição para trazer a sua experiência. E o Gilberto abriu com chave de ouro aqui o nosso Fisiocast da Unigama. Então eu quero agradecer e pedir para você deixar a sua mensagem final para quem está assistindo a gente até agora. Fala pessoal, quero agradecer aí pela disponibilidade de vocês estarem assistindo essa live. Tá? Espero que eu tenha atingido a expectativa. Foi o que eu falei aqui um pouco mais cedo na live. O importante é você estar sempre preparado, tá? Não querer se comparar com ninguém. Você que se formou agora, querer se comparar com o fisioterapeuta com 20 anos de formado, 10 anos de formado. Cada um tem sua etapa, cada um tem sua fase. Então, o que eu tenho que deixar de mensagem aqui para vocês a oportunidade vai chegar. É só fazer a escolha certa, optar pelo caminho certo e estar preparado. Porque muitas das vezes, eu te falei, mas a oportunidade bate só uma vez. E se não estiver preparado, já era, tá? Então é isso aí. Continuar estudando sempre, procurar focar, trabalhar, cair para dentro de estágio e o restante é só cuidar que vai acontecendo. Tá certo. Então, Gilberto, te agradeço, Max. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Pessoal, um grande abraço e até a próxima live, até o próximo podcast, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.